estamos acompanhando uma cruzada de abusos desse ministro Alexandre de Moraes, e nós vamos aqui na Câmara homenageá-lo, mas aí nós estamos no fim do mundo. Ontem, o deputado José Medeiros, mais um deputado federal, bloqueado no Twitter. O Twitter é um meio de comunicação nosso, da modernidade, como também as outras redes sociais. Assim como nós, talvez há 10, 15 anos atrás, só falássemos via rádio, hoje nos comunicamos com a população brasileira pelo Twitter. E ontem o deputado federal José Medeiros, digno, honrado, honesto, todos sabem quem é José Medeiros aqui na Câmara, teve a sua conta bloqueada por esse ministro. Então nós, nessa quadra política, uma cruzada ditatorial desse senhor Alexandre de Moraes, vamos aqui na Câmara dos Deputados homenagear justamente o algoz dos deputados federais, mas que é isso? Então, uma eleição muito disputada, tão disputada que muitos brasileiros, aí, pelo menos 58 milhões de brasileiros, não estão aceitando onde este ministro Alexandre de Moraes, de forma flagrante, atuou para que uma banda tivesse vantagens no processo eleitoral. Isso está muito claro. Pois é, e na sequência dessa indignação de deputados, digamos assim, o deputado Van Hatten, aquele garoto, aquele jovem lá do Rio Grande do Sul, ele é do Partido Novo? Novo. Eu não lembro, eu sei que ele é novo também, ele é um garoto, foi reeleito. Ele disse, entre outras coisas, ele perguntou, né, até quando permaneceremos de joelhos? Vai lá, pode rodar. Até quando esta Câmara se humilhará diante de outras instituições que extrapolam as suas funções? Até quando, senhor presidente, nós parlamentares, deputados e também senadores, permaneceremos de joelhos, diante de decisões monocráticas que estão calando parlamentares eleitos, calando cidadãos brasileiros nos seus direitos de liberdade de expressão. A Câmara jamais poderia ter aceito a prisão de um parlamentar, por pior que fosse a sua manifestação, pois temos imunidade parlamentar por quaisquer de nossas opiniões, palavras e votos. As pessoas que estão nas ruas, aliás, que na minha opinião, equivocadamente se dirigem aos comandos militares, estas pessoas deveriam estar aqui, diante da Câmara, diante do Senado, pressionando quem? Pressionando os representantes do povo brasileiro. A maioria só está disposta aqui a cuidar da própria vida e não para cuidar do Brasil e defender a Constituição. Muito bem. Antes de eu começar o debate aqui, eu quero dizer para os senhores que no final do ano, né, no especial nosso do programa, os senhores vão acompanhar o que acontece aqui, porque eles já estavam debatendo aqui antes mesmo de começar o programa. Antes de começar, a polêmica está solta. Arnaldo Lourenço, boa noite. E aí, a fala do nobre parlamentar aí e o anterior, fica à vontade. É o choro das carpideiras. Perderam. E, graças a Deus, que teve um camarada só um, colocou a casa em ordem, porque você já pensou, do jeito que esses caras querem, a minoria, os que perderam, do jeito que eles queriam, se nós não tivéssemos Alexandre de Moraes, eles passavam com um trator em cima de todo mundo. E um detalhe, quando eles falam em decisão monocrática, significa decisão de um homem só. E o devido processo legal permite recurso. Então, ao falar aí em estar já com o Val o quê? Como que é o nome do menino? O menino aí? É, o deputado. Vanguá, o Baguá, sei lá. Não, o nome do deputado é Van Hatten. Van Hatten. Ao falarem isso, eles atestam a sua insignificância
dentro do parlamento, porque é impossível que um partido político não tenha um corpo jurídico que possa imediatamente as decisões de um ministro, e o partido possa fazer isso, interpor a decisão dele ao colegiado. Então, querer pegar apenas uma pessoa como Cristo, e é verdade, Alexandre de Moraes foi um Cristo nessa eleição, certo? E para o Cristo, você vai ter que ajoelhar para sempre. E é por isso que eles estão de joelho. Só fazendo uma analogia, porque eles são fracos. E os fracos elogiam para o mais forte. Jesus está acima de todos. E sem fazer nenhuma comparação. Os perdedores... Depois você fala, Paulo. Paulo, depois você fala. Não, mas não dá, cara. Não dá para ouvir um negócio desse. Não é possível. Não, mas aí você quer censurar. Paulo, aí você espere sua vez, Paulo. Você faz o contraponto. Você quer censurar, você quer contra-censura, quer censurar o seu colega? Fale. Vamos, Buiu, termina. Então, os perdedores, as carpideiras, as minorias, realmente têm que se ajoelhar, pedir muito a Deus e esperar 2026 para poder ganhar a eleição. Até outro dia. Agora as minorias têm que se calar. As minorias que você defendia, de divisão Paulo entre pretos e brancos, entre índios corta o microfone e do povos, Paulo. entre... Corta. Então, Deu. Paulo Cavalcante, boa noite, seja bem-vindo ao programa. A sua vez, o seu comentário. meu Deus do céu. Boa noite Cícero, boa noite demais debatentes aí, né? Que Jesus nos ajude. Boa noite você, meu amigo, minha amiga, que tem a paciência de ouvir um comentário infeliz, de comparar o nosso Senhor Jesus Cristo a um cabeça raspada, sem graça, que está sendo um ditador em nosso país. Não é possível conseguir ver uma imagem diferente. Quando apenas 2, né, não sei mais quantos falaram, né, o recorte aqui só mostra 2 deputados que tiveram a honra de chegar e falar, gente, é impossível fazer... Fizeram uma homenagem para o Alexandre, de Moraes. Fizeram uma homenagem para ele. Como é que pode fazer uma homenagem para um cara que desmoralizou a casa, o parlamento brasileiro? Um cara que passou por cima da Constituição, que escarrou, cuspiu e passou de novo, voltou, deu ré e voltou e passou de novo. E eu não sei onde é que esse povo está com a cabeça. Ou eu estou morando em outro país, eu estou em outro mundo, ou eu estou doido, ou alguma coisa está errada nesse planeta, gente. Porque a Constituição ela é séria, ela diz que o direito de opinião é causa pétrea. A Constituição nos dá o direito para o parlamentar que ele me representa. Representa lá uma quantidade significativa de votos que o levaram até aquela Câmara para que ele possa falar, por isso que se chama parlamento, lugar de falar, lugar de liberdade, suposta liberdade de falar. E aí você vê a fala sendo censurada, por mais que o outro lá, deputado, esteja agido de uma forma grotesca, com as palavras, ele não usou, ele não fez de nada. Foi caçado praticamente pelos seus pares. Foi aprovada a prisão dele. E agora, gente, depois da eleição, continua essa censura. Pessoas estão tendo suas contas bloqueadas por nada. A última fala de um dos deputados foi uma receita de pudim. E a conta dele foi sancionada, foi parada, foi travada. Por quê? Porque simplesmente questionou. Gente, olha, tem um pessoal lá na Argentina que parece que fizeram auditoria e citaram umas coisas aí e, de repente... Engraçado, gente, que na mesma hora que saiu isso na Argentina, o nosso site aqui no Brasil cai. E quando volta tudo alterado. E ninguém pode falar nada. Então, se a gente não está vivendo numa ditadura, se o nosso parlamento, que é o parlamento mais vergonhoso da história, gente, vou fazer 54 anos agora, dia 29, pode comprar um presente para mim se você quiser. Agora, veja bem, nesses 54 anos de vida, vamos lá, 35, 40 anos eu me conheço como gente. Eu nunca vi um parlamento tão fraco, tão frouxo, que se dobrasse. Gente, se isso acontecesse, a questão de uns 8 anos atrás, gente, tinha tido quebra-quebra.
Agora vem falar de minoria, que agora a minoria tem que se calar. Então, engraçado que a minoria que era defendida pela esquerda todo o tempo, que é o GLBTS lá e mais alguma coisa, depois a minoria de negros, depois a minoria de índios, eles têm que se calar também. E nós não somos minoria não, gente. Nós somos 58 milhões. Nós somos 49. Isso com roubo, com ladroeira e com tudo que fizeram nessa eleição. Nós somos 49,2% da população. Isso não é minoria, meu irmão. Então, por favor, eu acho até estranho o que está acontecendo aqui no programa, Cícero, porque várias pessoas de direita estão mandando mensagens para mim, para o Moisés e para outras pessoas, dizendo que as mensagens dela não estão saindo. Eu estou achando estranho, porque só está saindo mensagem de esquerda, e nós somos 70% de direita em Rondônia. Alguma coisa está errada, Zezinho. Muito bem. Paulo, só para explicar para você, para o Moisés e para os espectadores que cobraram de você isso, a gente tem tido um congestionamento de mensagens. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Então o filtro está mais à esquerda. E ao agradecimento, o nosso agradecimento aos espectadores que nos acompanham, é muita gente mandando mensagem para o programa, né? E o diretor, ele não tem como resolver tudo. Então ele tem um critério. E outra coisa, algumas mensagens são ofensivas, tanto de direita quanto de esquerda, e isso não vai para o ar. Ponto final. Enquanto eu estiver aqui nesse programa, mediando, não vai para o ar. Qualquer coisa que seja para ofender, para denegrir a imagem de alguém ou para fazer chacota, eu, Cícero, não concordo com isso. E o diretor sabe que ele não pode botar isso no ar. Então, assim, a gente tem ali, as mensagens vão chegando, passa pela triagem do diretor e toda a equipe. Então não tem, ninguém está interessado em que ponha Lula, ou que ponha Bolsonaro, ou que ponha Brizola, Aureliano Chaves, Ulisses Guimarães. Não tem nada disso. O que chega a gente vai colocando. Então, assim, eu entendo a sua manifestação, depois eu vou lhe dar um tempo para falar sobre isso, mas assim, não tem. O que a equipe está fazendo, recebe as mensagens e coloca no ar. E já aconteceu, eu já vi, eu sou testemunha, de ter 5, 6 mensagens, tudo de direita. Só de direita, defendendo o Bolsonaro, e a gente, ninguém critica, ninguém reclama. Você me dá um segundo depois, só. Não, é bem rápido. Eu participei poucas vezes com você aqui na casa, né? Depois da eleição, que eu me retirei para candidatar, participei poucas vezes. Mas eu tive 2 anos ininterrupto quando eu coloquei esse programa no ar junto com o Zezinho. Nós somos os dois que começamos esse programa. Foi uma ideia que eu tive e passei para ele. E o princípio desse programa, e aí eu posso falar, porque como pai da criança, eu acho que eu tenho o direito de falar enquanto eu estiver aqui, que era sem filtro. Só coisas muito ofensivas, coisas assim que de baixo escalão que a gente não falava. Mas era sem filtro, sem filtro. A pessoa poderia falar com os erros de português dela, e isso que fez o programa ser o que ele é hoje. Essa participação ativa. Então fique tranquilo, porque esse critério vem sendo respeitado. Né? As pessoas, elas se manifestam e ninguém é obrigado a saber português. Quem tem que saber de português sou eu, que sou jornalista e escrevo. É obrigação minha. Eu sou obrigado a falar e escrever corretamente. É obrigação minha, porque isso é o meu trabalho e eu vivo disso. Agora, as pessoas podem se manifestar, podem escrever do seu jeito e sem problema nenhum. Jamais a gente vai fazer chacota com isso. Jamais. Né? E as pessoas mandam as suas manifestações sem problema nenhum. Oriame, Vanderlei, por favor, boa noite, o seu comentário. Boa noite, Cícero, boa noite, Chico, boa noite, Cavalcante, boa noite, Buiú, boa noite, Zezinho. Essa questão hoje que está se debatendo do deputado Van Hatten, ele falou uma coisa certa ali. Até quando? Mas ele devia lembrar que isso começou lá quando absolveram o Natan e obrigaram o Natan a voltar e empunharam a ele a cassação do mandato. Natan Donadon, de Rondônia. Vocês se lembram bem disso, entendeu? Então, ele, como um menino jovem, ele não devia ser nem nascido ainda. Eu acredito que não estava nascido. Não era nascido ainda, mas de joelho já estava naquela época, então. Não foi agora, na época do Xandão. Não foi na época do Alexandre de Moraes, porque naquele momento o parlamentar recebeu as bênçãos, ficou alegre, aí houve uma manifestação e o Supremo, aí caíram de joelho, como ele mesmo disse, estão de joelho,
Mas é desde aquela época, meu amigo. Você não era nem nascido ainda, com certeza. Por isso você está questionando agora que estão de joelho. Não estão de joelho, não. Está sendo cumprido a Constituição. O livrinho verde está sendo cumprido à risca. E quando o Paulo fala as minorias, ninguém está falando as minorias de pessoas, não. Nós estamos falando de números. Nós temos 58 e eu tenho 52. Então, automaticamente, o 52 está acima do 48. Na matemática, eu acredito que seja isso. Não é as minorias de pessoas. Ninguém está aqui dizendo que as pessoas são A ou B ou C ou D. Nós estamos falando de números. O resultado saiu dia 30. A eleição terminou dia 30. Então, meu amigo, perdemos as eleições? Perdemos as eleições. Mas agora, nós ficarmos questionando o resultado, eu acho que isso aí já faz parte do passado. Vamos partir para 2024, que a vida vai continuar e já temos outro pleito chegando aí. Estão e já fazendo vamos fazer campanha, né? uma campanha já para 2024, porque a vida continua. Muito bem. Zezinho, boa noite, o seu comentário. Boa noite a você, boa noite a todos, boa noite, meus companheiros, e vamos ao debate, que isso é o que interessa. Na verdade, essa palavra que tanto Lula falou na campanha de regulamentar, essa palavra, ela soa ruim, ela soa como censura, ela é mal explicada, ela vai para nos dar pauta que a gente está aqui debatendo, mas essa palavra, ela não... Agora, quando o Congresso não faz o seu papel, que teve, Arthur Lira teve como esse projeto das fake news. Todo mundo, né, Zé? Não, tinha como, disse que não era prioridade esse projeto, então daí agora está dando esse imbróglio, derrubando muitas contas e fica aí as pessoas aí. Agora, vamos ver o que é que as pessoas estão postando. Agora, quem parar Alexandre de Moraes? Eu fui uma pessoa que sempre elogiei ele aqui por muitas vezes. Eu sempre fui, entendeu? Mas ele tem momentos que ele está passando dos limites. Inclusive, com essa censura. Eu vejo que não dá para dobrar a aposta todo o tempo. Chega um momento que um pau cai na cabeça. Não dá. Alexandre de Moraes, da hora de recuar. Ele vai ter um encontro, como ele teve hoje, com o atual presidente eleito, né, que vai assumir em 1º de janeiro. Ele teve um encontro e lá ele pauta isso, sobre regulamentar as mídias sociais. Então, é algo desnecessário. Tem pautas mais importantes e, enquanto isso, está derrubando um monte de contas. Vai virar o Brasil... Isso, na verdade, o que é que acontece? Ele bota lenha, gasolina na fogueira. E quando a gente vê Buiú é o seguinte, ele não tem jeito. Ele vem aqui, a gente vai comentar sobre um projeto, sobre um pedido, sobre os vídeos dos deputados indignados, que o parlamento, eles têm voz ali dentro, Paulo. Saiu dali, ele não tem essa voz não, Paulo. Lá dentro ele violava. Essa palavra que o nego pega e diz, olha... O parlamentar tem direito à fala, ele tem a voto, e lá dentro do parlamento. Saiu fora, meu amigo, ele não pode cometer crime, não. Crime é crime. Agora, ser censurado, aí já é uma medida extrema. Então, o lugar do parlamentar de se expressar é ali. Todos os dois estão certos de se expressar, é ali no parlamento. Saiu dali, estão errados. Mas, viu, seu Buiú? Então, quando você vê os vídeos, você tem os vídeos. Aí você vem... Você alimenta essa polarização, é tudo que você gosta de fazer. Você é um dos autores dessa polarização. Você vai para as mídias sociais, espalha fake news, todos os dias, Buiú. Todos os dias eu vejo, só mandando fake. Você alimenta a polarização, Buiú. Muito bem. Só para colocar uma situação, é que o deputado, o Marcel... Depois vai ter 30 segundos. O deputado Marcel Van Hatten, ele foi reeleito, né, para a Câmara Federal e com uma votação, eu não tenho o número aqui, eu vou procurar depois, uma votação expressiva, mas menor do que a votação de 2018. Né, ele diminuiu o número de votos. E ele tem, esse rapaz, ele é cientista político, a formação dele, ele é cientista político, e os discursos
dele na Câmara são sempre nessa linha, aí, são bem, né, ele é muito bem instruído, assim, ninguém questiona a capacidade, né, intelectual dele, enfim, cultural, e ele acompanha bem o processo político, até pela formação, né? Chico Holanda, boa noite. E aí o seu comentário sobre esse tema? Boa noite, Cícero. Boa noite a todos os demais aqui da bancada. Minha senhora, meu senhor. Bem, o que o Paulo Cavalcante falou agora há pouco, realmente eu concordo com ele no teor que, infelizmente, o nosso Congresso, Câmara Federal, Senado Federal, envergonha muito a sociedade brasileira, o povo brasileiro. De joelho, não como o Vanderlei falou, não é só de agora, já vem há muito tempo. Ou seja, passo lá 4 anos, não fazem o dever de casa, por exemplo. Tivemos 4 anos agora, a reforma não andou nada. Ficaram procurando pelo em casca de ovo, fazendo CPIs sem nenhum tipo de fundamento, tá? Para que, dando razão para que o STF, de maneira totalitária, muitas vezes, venha intervir. Aí, veja só, o STF, o ministro pode vir prender, vamos dizer, ele acusar, investigar, denunciar e dar sentença. Mas, quando nós vimos lá atrás, ministro do STF soltando, saindo pela porta da frente, narcotraficante, em que, de imediato, essa pessoa invadiu-se do país. Quando nós vimos ministro do STF proibindo que a Polícia Militar do Rio de Janeiro adentrasse as favelas, aumentando generalizadamente o crime organizado. E aí, qual é a penalidade? Qual é a censura para esses ministros? Eles são Deus? Porque está acima de tudo e todo. A Constituição Federal, ela vale para todos nós. Para o ministro, para o gari. É a mesma. O direito da Constituição não há diferença de cor, de raça. Então, por isso, nós precisaríamos ter um Congresso renovado. Infelizmente, a maioria dos deputados federais retornaram, ou seja, foram reeleitos. Então, isso é culpa também da população. Rondônia foi diferente. Aqui em Rondônia, mais de 50% foram os novos deputados. Mas, a nível de Brasil, mais da metade foram reeleitos. Isso é falta de vergonha também da sociedade de votar em pessoas que vá para Brasília para defender a Constituição, para defender a sociedade, para defender a pátria, o nosso país, e não ficar lá de joelho para um poder totalitário. Muito bem. O Arnaldo Lourenço pediu 30 segundos, o Paulo Cavalcante também e o Oriame também. Então, 30 segundos, senhor Buiú, por favor, respeite o tempo, porque eu tenho que chamar o intervalo. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte: a Constituição está aí, os partidos são constituídos e eles têm departamento jurídico. Quando a decisão é de um só para dizer para você que lá no Supremo tem mais 10, são 11, né, com a presidente, e a incompetência desse parlamento é tão grande. Na verdade, eles só querem mídia, falar, mas sabem que não adianta fazer, porque no todo eles estão errados. E tanto o Vanderlei como o Chico Holanda falou o seguinte: o subalterno tem que ajoelhar, o incompetente tem que pedir desculpa de joelho, e o preguiçoso que não faz nada tem que aceitar. Xandão. Paulo, 30 segundos. Quando o Zé fala a respeito do deputado não poder falar, o parlamentar, que seja o senador, o deputado, ele poder falar só as coisas dentro do parlamento, sim, eu concordo, né? Lá ele pode até falar uma coisa muito forte, que ele não pode sequer ser processado. Porém, o deputado, fora lá, ou seja, quem for, eu, você, pessoas comuns, tem o direito de falar o que quiser na internet. E aí, o que acontece? Se você falar alguma coisa que ofende alguém, já existe no nosso código, a pessoa pode te processar, ela pode te processar por danos morais, ela pode te processar por acusação contra a honra dela, tem tudo isso já. Não precisa regulamentar o quê? Então é isso que eu não entendo. E aí você vê a promessa que foi feita, gente.
o Lula foi eleito em cima disso, falando que ia regularizar mesmo, tirar os direitos. E você vê o que aconteceu esses dias atrás, um dos petistas falando que vai perseguir as igrejas, que vai ir para cima delas e que vai de um jeitão que ele vai pegar as rádios também, vai pegar as TVs também para poder dizer que está batendo em todo mundo. Começou, gente. Que Deus nos ajude. 30 segundos, Oriane. Olha, voltando à questão do deputado Van Hatten. Marcel Van Hatten. Sam? Marcel Van Hatten. Van Hatten. Ele falou uma coisa certa ali. Observando o discurso dele, ele falou entre os pares ali, ele disse, olha, muitos estão aqui para defender os seus interesses. Não é o interesse do povo. Ele foi feliz nessa fala dele, porque muitos estão lá, gastaram fortunas, mas não é para defender você, não. Você simplesmente votou nele e mandou ele para lá. Mas ele está lá para defender o seu bolso, o seu interesse. Fica a dica. Quando você vê esmola demais, desconfie.